Quarta forma de extinção da obrigação ou cumprimento da obrigação através de pagamento indireto seria através da dação em pagamento, instituto previsto no nosso Código Civil, segundo artigos 356 ao 359. Os senhores podem abrir lá o seu Código Civil, no artigo 356 até o 359, fazer a leitura desse instituto, dação em pagamento, tá? Ou datio in solution, tá? Pode ser conceituada como uma forma de pagamento indireto em que há o acordo privado de vontades entre o sujeito da relação obrigacional, pactuando a substituição do objeto por outro objeto, né? Lembrando aí que o objeto da relação obrigacional depende da classificação da relação obrigacional. Se é uma obrigação de dar, de fazer ou não fazer, porque a gente pensa em objeto somente como um objeto em si, e nós estamos falando no objeto aí como a obrigação em si, né? A obrigação que deve ser prestada, tá? Então a dação em pagamento pode ser relacionada, por exemplo, a uma obrigação de fazer, onde o objeto era, deixa eu pensar, o objeto era, por exemplo, pintar a minha casa na cidade, e eu convencionei depois, né, com o meu solvente, ele não pode fazer essa pintura na cidade por agora. Eu convencionei com ele, não, tudo bem, eu vou contratar outro pintor para pintar aqui agora, e você pinta a minha chácara, por exemplo, a casa da chácara. E aí ele está dando em pagamento um serviço de pintura em outro local. Então mudou aí o objeto certinho, né? Mudou o que ele ia prestar para mim, e ele está cumprindo a obrigação. Ou eu compro um produto, né, na loja, e esse produto ele entra em falta, não tem mais. Mas eu aceito trocar por outro, né, substituir por outro produto. Está ocorrendo aí, portanto, uma dação em pagamento. Ela ocorre através de um encontro de vontades, tá? Trata-se aí de um instituto jurídico, então, que foi criado para facilitar a relação credor-devedor ou solvens e acipiens, desde que haja encontro de vontades. Eu tô te devendo 5 mil reais, eu não tenho para te dar, vou te dar uma moto. Se eu não quiser aceitar também como, né, forma de pagamento, eu não sou obrigado. Ou eu devo 50 mil e eu não tenho dinheiro, eu tenho 10 mil mais um carro. Posso dar o carro em pagamento? Pode, caso a parte, né, caso o solvente ou acipiens aceite, caso o credor aceite, tá bom? Outra forma de adimplemento via modalidade de pagamento indireto é a novação, prevista no artigo 360 a 367 do Código Civil Brasileiro, tá? Ela pode ser conceituada como uma forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira, que foi criada pelas partes. E a principal característica dessa novação é a extinção da anterior. Então, eu tinha, de repente, uma obrigação com a parte, com o acipiens, e ela vai vencer, ou já venceu, está na hora de pagar, e eu crio uma nova, e nessa nova extingue a primeira, né? Então, eu tinha uma dívida, por exemplo, com você, e aí a gente combina um novo negócio, e dentro desse novo negócio extingue a dívida anterior. Isso acontece muito, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo para você aqui, meu pessoal. Eu contratei o serviço de segurança aqui para o meu escritório e adquiri uma quantidade de produtos, né? Foram X câmeras de segurança, alarme, portão eletrônico, essa coisa toda. E tá ótimo, né? Eu fiz um pagamento de forma cadencial, né? Reconhecido aqui pela nossa classificação quanto ao tempo como pagamento sob modalidade em relação ao tempo periódica, tá? Então era parcelado. E aí eu paguei as parcelas e faltando 2 parcelas para a conclusão da minha obrigação, para encerramento, eu verifiquei que o produto que eu havia adquirido era pouco para atender a minha demanda. Eu tinha comprado uma quantidade de câmeras que não era suficiente, porque há mais alguns ângulos do escritório, como por exemplo a minha sala,
né, que é filmada 24 horas e com filmagem e som, porque isso é importante para a gente se resguardar, né? Às vezes o cliente, não falei isso, falou sim, tem a gravação, né? Enfim. E eu verifiquei que faltou, né? Não, tem que botar mais uma câmera na minha sala, mais uma na recepção, mais uma dentro da minha casa, e mais uma em tal lugar, assim, assado. E aí eu chamei de volta a pessoa que faz essa segurança para mim. Nós fizemos um novo negócio e eu adquiri um outro produto mais completo. Dentro desse outro produto eu fiz uma compensação, que a gente já vai falar agorinha, a respeito de algumas coisas que eu utilizei, que eu entreguei de volta para ele, né? E a gente compensou. E aquilo que eu fiquei, eu botei as parcelas que estavam a vencer, o respectivo dessas parcelas, dentro do novo negócio. Então agora eu devo para ele um novo negócio. Aquele lá já acabou, já está pago, né? Então ele não pode vir aqui me cobrar aquela nota, porque eu tenho uma nova que engloba a antiga, tá bom? Essa é a novação, tá bom? Como próxima forma de pagamento via modalidade de pagamento indireta, a compensação, que é justamente o que eu falei agora há pouco, né? Há um encontro de vontade entre as partes, há um encontro de crédito e débito e há uma possibilidade de compensar essas duas relações, tá? Então a compensação está prevista do 369 até o 380 do Código Civil. Mais uma vez eu vou pedir para você dar um pause no vídeo e ler os artigos, tá bom? É importante que você leia, porque os artigos vão discorrer minuciosamente sobre o que compõe a compensação, coisa que nós não vamos fazer aqui pelo nosso vídeo, tá bom? Então ocorre a compensação quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, tá? Então, umas das outras, havendo, né, a ocupação do polo ativo e passivo pelas mesmas pessoas, credor e devedor, a gente pode compensar isso. Às vezes acaba acontecendo isso aqui no escritório também, né? Aí a gente pode voltar um pouquinho no tempo e praticar o famoso escambo, né? A famosa troca. Por exemplo, eu tenho um serviço que eu presto para uma determinada empresa e essa empresa também presta um serviço para mim. E via de regra nós acabamos compensando, né? Geralmente nós acabamos compensando. Vamos acertar? Vamos, senta aqui. O que você tem de serviço que nós fizemos esse mês? De assessoria jurídica. É tanto que você me paga. E o que você usou o meu lá? Usei isso, isso, isso. Compensamos? Compensamos. Se há alguma diferença, a gente acerta. Então essa é a compensação, tá bom? Só que quanto a essa compensação, a gente precisa observar alguns requisitos, tá? Primeiro deles, tem que haver uma certeza quanto à existência e à determinação do valor. O valor tem que ser líquido, né, e determinado. Eu tenho que ter uma especificação de valores. Porque senão, como é que eu vou compensar? Né? Como é que eu vou mensurar o nível dessa compensação? Né? Também as dívidas, né, as obrigações, elas devem estar vencidas ou atuais. Elas devem poder serem cobradas, senão não dá. Tem ainda aquele cheque seu que você me deu, né, e eu tô te devendo aqui, vamos compensar? Mas o cheque nem venceu ainda, o cheque é para janeiro, nós estamos em novembro, só a dívida é de agora, não vou compensar não. Não sou obrigado, né? Ou tá, vamos compensar. Tudo bem. E ainda pode ser constituída por coisa substituível, né? Consumível ou fungível, por exemplo, o dinheiro, né? Não pode ser uma coisa infungível, né? Não pode ser uma coisa insubstituível, porque se for uma coisa insubstituível não tem como, né? Eu comprei, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, é ele, porque ele vale aquela quantia. Se for qualquer outro, não vale, então não tem como dar outra coisa em pagamento, tá bom? Então, observando-se essas especificidades, há possibilidade sim da compensação, tá? Essa compensação ela ainda pode acontecer sob força legal, quando a própria lei diz que havendo encontro de créditos, você pode fazer a compensação. Pode ser uma compensação convencional, quando as partes concordam, né? As partes aceitam essa compensação.
ou ainda uma compensação judicial, quando a própria justiça, através de uma decisão judicial, determina que vai haver compensação. Por exemplo, você tem um crédito a receber do município e deve X para o município, através de, por exemplo, impostos. É uma opção. Você pode, de repente, ingressar com uma ação judicial, caso não haja lei, né, que autorize essa compensação legal ou que autorize a compensação convencional, você pode, de repente, ingressar com um pedido para que haja uma compensação judicial, tá bom? Outra questão é a confusão, tá? A confusão é um outro instituto de pagamento ou de cumprimento da obrigação via pagamento indireto. O que é a confusão? A confusão também extingue a obrigação. Ela também retira, né, do solvens o dever de cumprir a obrigação. Extingue, né? A confusão está prevista no artigo 381 do Código Civil. E ela tem uma característica muito específica, que é quando na mesma pessoa encontram-se as qualidades, né, as características de credor e devedor ao mesmo tempo. E aí extingue-se então a obrigação. Exemplo prático que faz a gente compreender a confusão, porque ela gera um pouquinho de confusão mesmo na cabeça, né? Vamos pensar o seguinte: você tem um negócio com seu tio e você deve para ele, por exemplo, R$1 milhão. Seu tio é rico, né? E ele morre e você vira herdeiro dele. E você recebe todos os direitos que ele tinha, todos os créditos a receber e todos os bens que ele possui, incluindo o crédito que ele tinha a receber de você mesmo. Agora você é seu devedor de você mesmo, porque você é herdeiro do seu tio, você recebeu, né? Então você encontra-se nesse instituto da confusão. Sendo assim, extingue-se a sua obrigação. Outro exemplo mais acadêmico. Vamos pensar no caso de uma empresa. Vamos pensar aí duas empresas grandes. Vamos pensar que o McDonald's emprestou pro Burger King $1 milhão em franquia, em produtos, né, para utilização na franquia, né, em hambúrgueres, etc. e tal, porque o Burger King estava passando por muita crise e fez um empréstimo de produto direto com o McDonald's. Beleza. O McDonald's é credor do Burger King, né? E chegou um momento em que o Burger King realmente não conseguiu e ele fez uma proposta ao McDonald's de venda. E o McDonald's comprou o Burger King. Então, quando o McDonald's compra o Burger King, ele compra também os créditos que o Burger King tem a receber. Nesse momento, o McDonald's além de proprietário do Burger King, credor de si mesmo. Por quê? O Burger King devia para o McDonald's. Nessa situação, então, há uma compensação, né? Porque você é dono do seu próprio crédito e essa não seria compensação, mas na prática é como se fosse, porque o nome dado a esse instituto é confusão. Compensa a dívida porque eu mesmo me devo, então extingue-se uma dívida. O nome dado a essa situação é confusão, tá bom? É uma confusão, né? Não é muito legal não. Por fim, há ainda a remissão de dívidas, né? Remissão de dívidas. Essa é o desejo de todos nós, né? O que é remissão de dívida? A remissão é o perdão da dívida. Muito difícil acontecer, mas é o perdão. Mas essa remissão é uma remissão com 2 S's, tá? Perdão, remissão com 2 S's. Se for a remissão com C cedilha, aí nós estamos falando de resgate, que é outra coisa dentro do Código Civil, tá? Então, se por exemplo eu colocar lá remissão com C cedilha na prova, é pegadinha, né? Apesar de que eu não gosto muito de pegadinha não, mas pode ser que saia uma. É remissão com 2 S's, né? Que é o perdão da dívida. Então você me deve e eu vou te perdoar, eu vou remir a sua dívida, né? A gente fala muito sobre a remissão, sobre o aspecto cristão, né? Que Jesus nos remiu dos nossos pecados, pagou a nossa dívida. Então, quando eu falo de remissão, eu falo justamente do perdão
né, dessa dívida, tá bom? Então é possível sim que haja remissão, só que a principal característica que regulamenta, né, que filtra a possibilidade de existência da remissão é justamente que essa remissão não provoque prejuízos a terceiros, tá? Se ela provocar prejuízo a terceiros, ela não pode acontecer. E há ainda o adimplemento obrigacional via pagamento indireto através da extinção da obrigação sem o pagamento. Pode, professor, extinguir a obrigação sem pagar? Pode, há alguns casos que a lei permite, tá bom? Então, a extinção da obrigação sem o pagamento pode acontecer por diversas formas. A primeira delas, e a mais comum, é através da prescrição, artigo 189 do Código Civil, tá? Quando uma dívida prescreve, perde-se o direito, né, de poder exigir judicialmente o cumprimento dessa dívida. Muito difícil um brasileiro que não teve um nome no Serasa e que não esperou passar o tempo de extinção da obrigação, né, de prescrição dessa obrigação para ela ser extinta e assim ter o nome limpo novamente. Eu passei por isso. Motivos alheios, né, à minha vontade, mas passei. Enfim, nesse sentido, prescrevendo a dívida, né, alcançando-se o lapso prescricional daquela dívida, há, portanto, a inexigibilidade da mesma e assim a extinção da obrigação sem o pagamento, tá bom? Então, pensemos na hipótese, por exemplo, de um crédito cujo prazo prescricional, uma nota promissória, cujo prazo prescricional era de 3 anos. Você me deve 10 mil e eu, nesse período, venceu a dívida e eu não cobrei. Prescreveu. Agora eu vou entrar com processo para poder executar. Não tem como mais, porque aí a dívida já está extinta sem o pagamento, tá bom? Há ainda também a opção, né, de ocorrência da extinção da obrigação sem pagamento, nos casos, por exemplo, de caso fortuito ou força maior, tá bom? Esse caso fortuito ou força maior é aquele caso que independe da vontade das partes, né? Supondo que a obrigação fosse entregar a casa no prazo tal, e aí vem um terremoto ou vem um furacão, né? Isso pode acontecer lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma queimada. Você tem uma fazenda ou um sítio, né? Ou só uma casa no Pantanal e pegou fogo. Pegou fogo, veio e a casa dissolveu, acabou, né? E você tinha que entregar a casa. Aquela casa não pode ser mais entregue e não é culpa sua, né? Desde que seja um caso fortuito ou força maior, tá? Um tufão, por exemplo, uma tsunami, dependendo do lugar, né? Algo que não depende de você, uma enchente, uma chuva, um deslizamento na encosta, enfim. Essa é mais uma obrigação, tá bom? E ainda há a opção, né, a possibilidade da extinção da obrigação sem o pagamento nos casos em que há no instrumento contratual a previsão, uma cláusula de extinção, uma cláusula resolutiva, tá? Havendo essa cláusula resolutiva que subordina a eficácia do negócio a um evento futuro incerto, havendo essa possibilidade prevista no contrato de que se acontecer tal coisa, está extinta a obrigação, ela também vai ser extinta sem o pagamento. Certo? Então essas são as modalidades de pagamento através do adimplemento, né? Modalidade de adimplemento através do pagamento indireto. Pode parecer um pouquinho confuso, mas eu vou fazer um resumo esquemático bem qualificadinho e vou colocar no SIGA A para vocês, e aí eu acho que vai facilitar bastante a compreensão. Muito obrigado.